mirandeses sempre foram portugueses desde a primeira hora. Sempre sofreram muito com o facto de serem pioneiros na consolidação das fronteiras portuguesas. E eles querem continuar a ser portugueses. Portanto, não há aqui ideias ligadas a independentismos e coisas desse estilo. Portanto, nós queremos ser portugueses, mas queremos também contribuir para a criação da identidade portuguesa. Dizia o Fernando Pessoa que a língua portuguesa era a sua pátria. Eu acho que ele disse isso na altura um bocado por desconhecimento da língua mirandesa, senão ele havia de dizer a pátria portuguesa é a língua mirandesa e a língua portuguesa. Depois dos livros e da televisão, a internet. Na blogosfera multiplicam-se as páginas escritas em mirandês. 8 anos depois de ter sido instituído como língua oficial em Portugal, o mirandês é referenciado em mais de 200 mil sites. Textos de estudantes, historiadores ou simplesmente de cibernautas originários da região navegam diariamente para fora dos limites do concelho à velocidade de um clique. Eu acredito que hoje em dia, com o mirandês presente na internet, com o mirandês presente nos computadores, com o mirandês a ter cursos de mirandês, digamos, virtuais, entre aspas, porque estão na internet, acreditamos que o mirandês agarrou uma oportunidade, que é a oportunidade de futuro, que é a possibilidade de transmitir a língua através dos mecanismos mais avançados que existem. Portanto, eu acho que isto é uma promessa de futuro, é uma promessa real, e acho que se vai no bom sentido. O mirandês, digamos que é uma herança extremamente ancestral, mas está a saber agarrar as ferramentas mais modernas e mais atuais para poder sobreviver e, sobretudo, transmitir-se. Ao mirandês não surgem associados apenas textos e livros. Há outras manifestações culturais da região que cresceram em popularidade com esta língua minoritária. Pedro! Ei, que tal? Tocaste muito? Todos os dias. Toquei, anduviste a tocar ao fandango, não? Sim. Vamos lá ver, eu estava agora aqui a echar uma moda nova para ver se empezamos. Pois mostra então a ver quem tocaste e depois já te dou outra para tocar. Está bem. E as aulas, que tal? Olha arriba. Tive um teste hoje. E que tal? Correu bem. Sim. Está bem. A música havia de ser um cachico mais dançável, queda um cachico morta. Eu vou experimentar e tu escuta a ver como é. Gaitas de foles, danças com paus, cantigas em mirandês. Será que neste cozinhado cultural todos os ingredientes são transmontanos? De facto, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que são os nossos traços identitários, obviamente não são específicos mirandeses, ou seja, não são autóctonos, não nasceram aqui.
não é? Os pauliteiros, há pauliteiros em Miranda, mas como há pauliteiros na zona de Mogadouro, como há os pauliteiros na zona de Bragança, portanto, todo o norte de Portugal, não é? Tem pauliteiros, tem gaita de foles, o mesmo se prolonga pela Espanha dentro, não é? E encontramos ainda hoje, com a mesma formulação, os mesmos 8 bailadores, o mesmo conjunto instrumental de bombo, caixa e gaita, noutros lados substituída por outros instrumentos, naturalmente. Algumas das figuras, o assalto ao castelo, aquilo que equivale ao Senhor Mio, que é um laço religioso, alguns laços associados aos trabalhos agrícolas, como o La Verde, ou à caça, como o Perdigão, e outros laços, outros temas do repertório dos pauliteiros. Eles encontram-se nesta vasta extensão da meseta ibérica. Portanto, aquilo, e encontramos textos a dizer que os pauliteiros são a verdadeira alma e a expressão da alma ou da cultura mirandesa, como queiram. É evidente que o são, mas também o são logo das vizinhas terras da lista, das zonas asturianas, das zonas de Burgos, das zonas aragonesas, etc. Portanto, tal como sucede com as danças de paus, sucede com todas as restantes manifestações.